assistindo a apresentação, segurando essa pérola na mão. Você ia colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez e lhe dou uma segunda pérola. E de novo você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez e lhe dou uma terceira pérola e você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto assim: onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira você não vai acreditar: eu escondi de mim mesmo, eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Imagine agora a seguinte situação: em vez de eu lhe dar as pérolas, primeiro eu lhe dou um feed nylon e oriento você para colocar as pérolas no feed nylon, fazendo dele um colar. Aí você vai colocar o colar no pescoço. Aí daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder: estão aqui, ó, eu fiz delas um colar. Cemitério, meus amigos, está cheio de gente que teve boas ideias. Ter boa ideia pode estragar a sua vida. Eu já vi muitas pessoas, eu já vi muitas famílias, eu já vi muitas empresas serem destruídas por causa de uma boa ideia. O que conta não é ter boa ideia, o que conta é ter um bom modelo para segurar a ideia, porque senão fica uma coisa tão esparsa, uma coisa tão espalhada, que não serve para nada. Então eu quero lhe dar um modelo de comunicação, um modelo de vendas, que você vai poder usá-lo para o resto da sua vida. Então o modelo ele tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido, o segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro, e o terceiro nível eu chamo de coração-coração. Você vai aprofundando no processo de vendas. Então deixa eu começar com o primeiro nível, boca-ouvido. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma distinção primeiro entre o verbo ouvir e o verbo escutar, que não são sinônimos. Sabia disso? Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. A pessoa pode ouvir e não escutar. Você já foi em algum restaurante e veio o garçom e você diz assim: garçom, por favor, uma água mineral com gás. E o garçom traz uma água mineral sem gás. A natureza fez uma sacanagem com a gente. Ela colocou o ouvido direito e o ouvido esquerdo na mesma altura. Entra no ouvido e sai no outro. Quando aquele cara chega na cozinha, ele já esqueceu a letra, ele só lembra da música, entendeu? A letra já se foi, só ficou com a música. Então por isso que ele traz uma água mineral sem gás. Se eu fosse dono do restaurante, isso não ia acontecer no meu restaurante, porque eu ia ensinar para meus garçons o que eu vou mostrar agora. Eu ia chamar meus garçons e ia dizer assim: a partir de hoje, todas as vezes que você receber uma ordem de um cliente, antes de você se afastar da mesa e ir até a cozinha buscar água, você é obrigado a repetir em voz alta o que você vai buscar. Porque para ele repetir o que eu falei, ele tem que aprofundar no nível de comunicação comigo. No nível 1, você não vende, você está perdendo tempo e dinheiro. No nível 1, você não conquista ninguém, você sai da festa sozinho. No nível 1, você não é promovido. No nível 1, você não ganha dinheiro. Infelizmente, a maioria opera no nível 1, que é o boca-ouvido. Você deve estar interessado em saber como é que a gente se desloca do nível 1, boca-ouvido, para o nível 2, cérebro-cérebro. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta desse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. Olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Segundo, vendedores que usam com mais frequência o nome dos seus potenciais compradores vendem mais. A Elaine está sentada aqui na primeira fila. Eu perguntei o nome da Elaine. Ela falou Elaine. Cada vez que eu falo Elaine, toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. Nada é mais doce para a Elaine escutar do que o seu próprio nome. Eu já sei o que você vai falar para mim. Sabe o que você vai me dizer? Eu estou lá aí. O problema é que eu tenho dificuldade em guardar nomes. Eu digo, não é verdade. Você não tem dificuldade de guardar nomes. Você nunca estudou a técnica para guardar nomes que eu vou lhe ensinar agora. 3 etapas, ó. Eu só posso guardar o nome da Elaine se eu primeiro escutar o nome dela. Então eu escutei, Elaine. Segundo,
Repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado. Olha quantas vezes eu já repeti o nome da Elaine durante essa conversa. Você tem ideia por que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você lá na época da caverna, o Homo erectus, ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens. O aperto de mão, meus amigos, foi a primeira manifestação, confiança mútua do planeta. Eu estou desarmado, eu também. Todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa, você está dizendo para ela, nível inconsciente, eu estou desarmado. E ela está dizendo, eu também. Agora presta atenção. Você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado. Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi o último curso que você fez de aperto de mão? Nunca. Uma coisa que você faz com uma frequência absurda e a estatística mostra. Olha o que eu vou falar. Presta atenção. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas do aperto de mão. Vou explicar como. Você já deve ter apertado a mão do que eu chamo alicate. Já apertou a mão do alicate? O cara aperta a sua mão, parece que é um alicate. Ele aperta, enquanto sai lágrima no seu olho, ele não para de apertar. Não é verdade? Você já apertou a mão de uma pessoa assim? O pai dele diz para ele assim, meu filho, conhece-se o caráter de uma pessoa pelo aperto de mão. Então você vai aprender com o pai aqui a apertar a mão com força. Uma vez eu dei um treinamento em Franca, o presidente da empresa contou para mim que quando o pai dele era presidente dessa empresa, chegou para Franca um novo gerente do Banco do Brasil, que se propôs a visitar as 10 maiores empresas de Franca, começando por essa. E o presidente, o nome dele é Miguel me contou o seguinte, doutor Laí, meu pai quebrou a mão do gerente na chegada, tá? E o gerente me contou depois que ele visitou a fábrica com a mão quebrada. Mas esse não era o problema. Ele não estava preocupado com a dor, ele estava preocupado com a despedida. Esse senhor que quebrou a mão do gerente, apertou a minha mão quando ele tinha 86 anos. Ele quase quebrou a minha mão. Eu imagino quando ele estava no seu auge dos 40, 45. O que era apertar a mão do seu Saul? Era algo inconcebível. Você já deve ter apertado a mão do chamado rabo de peixe. Você pega na mão e não tem mão, já? Hein? Que negócio escorrega aquela ponta de dedo. Já aconteceu isso com você? Então presta atenção, olha só, aprenda aqui. Você vai ganhar mais dinheiro por causa disso. Presta atenção, ó. Eu tenho aqui aquele que o pai falou que tem que apertar com força. Eu tenho aqui aquele que aperta a mão delicadamente, só te dá a ponta do dedo. Vou fazer o aperto de mão dos dois. Vou ler o que está no cérebro de cada um. Esse cara aqui pensa assim, esse cara é um banana. Na mesma hora. Esse aqui pensa assim, esse cara é agressivo. Tá bom, não tem negócio, mas você vai comprar uma casa aqui em São Paulo. Você vai no agente imobiliário. Você é o cara que aperta a mão delicadamente. Ele aperta a mão com força. Na mesma hora o seu cérebro fala, esse cara vai te empurrar uma casa que você não quer, sai fora. Ou vice-versa. Você é o cara que aperta com força. Ele aperta devagar. A hora que você apertou a mão dele, ele aperta delicadamente. O seu cérebro vai falar, esse cara é um banana. Vai arrumar a casa que você quer. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Então você deve estar perguntando o seguinte, como é que eu faço para não errar nessa? Primeiro, deixa eu falar bem claro. Então você como vendedor, é muito simples, mas você tem que lembrar disso. Nunca estenda a mão para o comprador. É o comprador que vai decidir se ele vai apertar a sua mão ou não. A autoridade está com ele. Se um dia você se encontrar com o presidente da república, não é você que estica a mão para cumprimentar o presidente. É o presidente que decide se ele vai cumprimentar você ou não. Quando você deixa o cliente fazer isso, você está dando autoridade para ele. Você diz, quem manda aqui é você. Se você quiser que aperte a mão, te aperta. Se você não quiser, a gente não aperta. Agora, no momento que o cliente estendeu a mão, aí você vai estender a mão. Aí você vai apertar a mão dele como? Muito simples, se estiver tocando samba, você dança samba. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. Você põe a mão e espera, se ele puser a pressão, você põe pressão. Se ele não puser a pressão, você não põe pressão. Aí o cérebro dele vai dizer assim, ele é dos meus, ele é do meu time. Nós, meus amigos, nós gostamos de pessoas iguais a gente. Existe uma frase famosa que diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira do mundo. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe oferecer o meu prato favorito. Eu vou perguntar o que você gosta. Pode ser que você nem coma o que eu como. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Esse é o bom vendedor. Se o cara apertar a mão de leve, eu vou apertar a mão dele de leve. Se ele puser força, põe força. Eu vou atuar de acordo com ele, e não de acordo comigo. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Você já foi no domingo de manhã e eles estão pregando assim, meus irmãos e minhas irmãs, devemos amar uns aos outros incondicionalmente. Isso é lindo no discurso do sermão domingo de manhã. Você está dirigindo seu carro aqui em São Paulo, vê um cara por trás e pá! Aí você sai do carro e fala, ô irmão, deixa eu te dar um abraço. Você já viu isso alguma vez? Não. Vai começar o quê? Um bate-boca. Escuta o que eu vou falar. Você só chega ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. É fácil gostar de quem você gosta.
Eu quero ver você gostar de que você não gosta. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de um cara chamado Joe Girard. J-O-E Girard. G-I-R-A-R-D. Você trabalha com vendas, você deve procurar investigar ele na internet. Joe Girard mora em Detroit, Michigan. Ele foi 9 anos o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos. Um cara que é 9 vezes o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos, ele deve ter alguma coisa para ensinar para você e para mim, pô. Ele chegou a vender 1.636 carros, tete a tete, num ano. Carros novos, dá mais de 7 carros por dia em média, tirar os feriados. O cara que vende 7 carros por dia em média, novos, no tete a tete, não é vendendo frota? Pô, ele deve ter algum segredo. Então vamos a ele. Eles foram e perguntaram para ele: Joe Girard, conta pra gente qual é o seu segredo. Como é que você consegue ser tantas vezes o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos, que é o lugar mais competitivo de vendas no mundo? Sabe o que ele respondeu? Eu não tenho compradores, eu tenho amigos. O cara que entra na minha loja, ele nunca mais vai comprar carro de ninguém. Nem ele, nem a sogra dele, nem o cunhado dele, ninguém na família dele, porque eu vou conquistar a família inteira. O que ele está fazendo? Está operando no nível coração a coração. Eu tenho um jacaré que vai brigar com o urso. O jacaré está na beira d'água, o urso está do lado de fora. Vai haver uma briga do jacaré com o urso. Quem vai ganhar? Depende. Se a briga ocorrer dentro d'água, sempre ganha o jacaré. Ele morde o urso, puxa o urso para o fundo e afoga o urso. Se ocorrer fora d'água, sempre ganha o urso. O urso joga o jacaré para cima, ele se espatifa no chão. O resultado de uma briga de um jacaré com um urso não tem nada a ver com a força do jacaré, não tem nada a ver com a força do urso, tem a ver com o contexto. Se o contexto é água, ganha o jacaré. Se o contexto é terra firme, ganha o urso. Agora você tem um conceito de contexto. Então se você está na água, você tem que trazer a vantagem para você, para dentro da água. O jacaré vai ficar esperando o urso tomar banho. Se você está em terra firme, você tem que trazer o oponente para o seu contexto. O urso vai ficar esperando o jacaré tomar sol. O que tiver mais paciência ganha. Deu para entender? Porque se um brigar no contexto do outro, não funciona. A boa notícia que eu tenho para você, que nós criamos contextos psicológicos, dependendo da nossa conversa. Então existem várias regras importantes em vendas para criar contexto. Então eu vou falar uma delas, porque não dá para falar muitas. Eu vou falar da lei do contraste. Você que é do sexo masculino, solteiro, levanta a mão, por favor. Não vou chamar você aqui não, fica tranquilo. Estou conversando com vocês, tá? Sabe aquela noite da balada que você vai hoje? Sábado à noite você vai pra balada? Sabe aquela mulher feia que tá lá no canto? À medida que a noite vai passando, ela vai ficando mais bonita, não vai? 3 horas da manhã ela é miss. Já percebeu isso? Além do álcool, o nível de álcool aumentando, as bonitas vão embora. E você começa a compará-la com o garçom. Pô, entre ela e o garçom, 1000 vezes ela. Peço desculpas às mulheres, eu sei que a piada é machista, mas é com a finalidade didática. Quando a minha mulher tá na plateia, ela não deixa eu contar essa. Ela não tá aqui hoje, entendeu? Mas é bom você marcar. Uma mulher bonita, perto de uma mulher linda, fica feia. Um homem bonito, perto de um homem lindo, fica feio. Então não fique perto de gente muito bonita. Não põe o seu produto junto com produtos mais valorizados que você perde. Como é que você faz para valorizar o seu produto? O contexto. Como é que você cria o contexto? Eu vou falar só uma coisinha. Comece sempre pelo mais caro. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje, que é onde tem o maior erro em venda. Se eu entrar numa loja e comprar um terno por R$2.000, qualquer vendedor me vende 2 gravatas por 200. Sabe por quê? 2 gravatas por 200 é 10% do preço do terno. Como eu acabei de comprar um terno por 2.000, 2 gravatas por 200 é barato. Agora, se eu entrar numa loja e comprar 2 gravatas por 200, não existe vendedor no mundo que vai me vender no mesmo dia um terno por 2.000, que é 10 vezes mais. Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, você mostra o mais caro. Ela fica com aquele número na cabeça, aí fica mais fácil. Vou dar um exemplo simples. Vou pegar três containers aqui com água. Um tem água quente, um tem água fria e o do meio tem água morna. Eu vou pegar a minha mão direita e colocar na água quente. Vou pegar a minha mão esquerda e vou colocar na água fria. Vou deixar por 3 minutos. Vou tirar as duas, vou enfiar na água morna. A mão que veio da água quente acha a morna fria. A mão que veio da água fria acha a morna quente. Porque a água morna não é quente nem fria, ela é morna. O cérebro funciona assim, por contraste. Então eles fizeram um estudo lindo nos Estados Unidos. Eles pegaram um galpão e nesse galpão eles colocaram produtos de 100, 50, 20, 10, 5 e 1 dólares. No outro galpão eles colocaram os mesmos produtos ao contrário. A pessoa primeiro viu de 1, mas depois viu de 100. Daquele que ela via de 100 primeiro, para depois viu de 1, a média no final do mês era de 20 dólares por pessoa. Naquele galpão onde começava com 1, a média era de 10, ou seja, dobrou o faturamento, só pela posição dos produtos. Você vai montar uma vitrine, tem que saber como montá-la, porque senão o tiro sai pela culatra. Se você começar a vender coisa de R$1, meu amigo, você para vender coisa de R$20, esquece, que ele não vai ser o comprador. Então não perca essa oportunidade. Comece sempre pelo mais caro. Que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado, porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. Você acredita nisso? Lá também tem recessão. Eles estavam passando por um período de recessão. E o diabo, muito inteligente, reuniu a diretoria do inferno para discutir uma estratégia de marketing para fazer o pessoal na terra pecar mais, para chegar mais gente lá. Eles começaram a discutir e logo um capeta-chefe levanta a mão e fala assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Pergunta o diabo. A ideia é o seguinte: nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo para evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo.
boa ideia, mas eu quero escutar outro. Aí um outro, capeta-chefe, levanta a mão. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte: vamos acabar com o amor próprio do ser humano. Ele não vai gostar mais de si mesmo, ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai se preocupar com ele mesmo, não vai evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, diz o diabo, estou gostando, mas eu quero mais, quero escutar mais. Aí diz que um capetinho estagiário, sabe como é que é estagiário? Quer dar opinião, né? O estagiário levantou a mão, diz que o diabo olhou para ele com a cara feia e perguntou: o que você quer? Eu quero dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Ele vai pensar que vai viver para sempre? Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. E o rosto do diabo se iluminou e falou: isso nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez com a permissão de Deus? Colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, o seu vizinho vai morrer antes de você, o seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você não. Você vai arrumar um jeito e vai fazer um truque na morte. Se você pudesse conversar com o pessoal que, entre aspas, mora no cemitério, todo mundo ia reclamar que morreu antes da hora. Eu tinha tanto para fazer, morri.